Beleza, pessoal, boa noite. Então, hoje estamos no dia 1 da greve e hoje eu quero então bater um papo com vocês online. O plano inicial era bater um papo aqui no campus, mas o campus está totalmente vazio, né? E aí várias pessoas disseram que estavam com problema de carona, né? O problema de carona é um dos problemas, entre tantos outros, né, que a gente tem. E aí eu resolvi fazer esse bate-papo online. Assim mesmo, a gente tem bem menos gente do que o nosso público em geral, né? Então, estou contando aqui 14 pessoas, em geral, somos mais de 50, né? Bom, então o primeiro bate-papo é sobre a greve, né? Eu quero comentar que essa não é uma aula, é um bate-papo para a gente se organizar, né? Bom, a greve já estava em discussão faz um bom tempo e a Unifesp deflagrou greve a partir de hoje, segunda-feira, 29 de abril. Isso significa que os docentes têm o poder de decisão, se eles aderem ou não à greve. A recomendação geral é aderir à greve, né? Eu aderi à greve. E as aulas, então, elas são retomadas ao final da greve, tá? A gente não sabe quanto tempo vai durar a greve, já houve greves no passado que duraram meses, mas eu acho que no contexto da nossa disciplina em particular está mais ou menos tranquilo, assim, né? Pode ter alunos da graduação por se formar, então esse é o pessoal mais afetado, né? Mas eu acho que a maioria dos alunos não está nessa situação. Então, a ideia é simples, né? Quando retomar a greve, a gente retoma do ponto em que a gente estava no calendário, seguindo o calendário que a gente estava usando, tá? E eu queria esclarecer aí, né, que a questão da greve, ela é bem importante. Vocês já devem ter notado, todo mundo notou a situação do campus, né? Grama pelo joelho, vários problemas de manutenção predial. E a manutenção predial, na verdade, é um problema sério, mas nem é o pior, né? Tem a questão salarial, a questão de carreira dos técnicos, a questão de financiamento de permanência dos estudantes. Então tem vários problemas bem sérios e que chegou num limite, né? Bom, então essa é a situação geral. E eu queria, tô à disposição aí para tirar as dúvidas, né? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas. E as dúvidas que você tem, provavelmente outros colegas também vão ter, então fique à vontade. Dúvidas? Pode falar, Vitor. Uma dúvida. Então, voltando da greve às aulas, em teoria vai ser prolongado, né? Então, por exemplo, em teoria a gente entraria em férias em julho, agora vai ficar mais para frente, certo? Certo. O que eu posso dizer é como é que funcionou da última greve, tá? Apesar que eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar se foi docente ou se foi greve docente ou greve discente. Apesar que no nosso caso agora, né, é só uma informação, né, na sexta-feira, os discentes da Unifesp decidiram apoiar a greve, mais do que isso, entrar em greve também, né? O que resolve vários problemas práticos, porque o que acontecia é que você tinha docentes que, apesar da greve, insistiam em dar as aulas, e aí tem uma galera que vai embora de São José, tem uma galera que não vem para o campus porque tem só uma ou duas aulas, e aí ficava quebrado, né? Eu dei uma voltinha no campus hoje e estava bem vazio, na verdade não vi ninguém. Então eu acho que
se não tiver com 100%, tá perto de 100% de adesão na greve. Mas, Vitor, aí o que aconteceu no passado, a pró-reitoria de graduação, no final, né, ao final da greve, ela definiu um novo calendário. E aí, eu confesso que isso aí foi em 2015, tá? Então, não vou lembrar detalhes. Mas a coisa fica assim, né? Você retoma a partir do final da greve, encerra o semestre, aí as férias ficam curtas, por exemplo, ao invés de um mês, fica 2 semanas, talvez uma semana. E assim, basicamente vai encurtando as férias até a coisa se acertar, tá? Não vai ser nosso caso, mas já teve um caso bem crítico no campus de Guarulhos, em que cancelou o semestre. Então, passou mais de um semestre, assim, um semestre, não sei se já tinha começado ou não, mas assim, não valia a pena tocar aquele semestre, e eles cancelaram o semestre, pulou, né? Não dá para saber quanto tempo vai durar a greve. Eu gostaria muito que ela durasse pouco, é o que todos desejam, né? Para minimizar esses impactos. Mas o que eu acho que vai acontecer é que, declarado o final da greve, provavelmente a direção, a reitoria e especialmente a pró-reitoria de graduação deve definir um novo calendário e a gente deve seguir esse calendário. Respondido, Victor? Sim. Tem uma pergunta aqui do Guilherme sobre como ficam as bancas de pós, se elas são suspensas também. O Guilherme, tem uma série de serviços que o comando de greve, em acordo provavelmente com a reitoria, definem como prioritários e que não devem parar. Então, defesa de banca é um deles, tá? Na verdade, a gente vai ver que várias coisas não param, né? Então, as atividades administrativas, que têm impacto na formatura de alunos, por exemplo, elas tendem a não parar. Agora, precisa ver caso a caso, né? Eu acho que se você é um aluno que está por se formar, é importante por se formar, né, é importante se informar se algum serviço essencial para você vai parar. Então, deixa eu dar um exemplo que parece pequeno, mas ficha catalográfica da dissertação de mestrado. Então, toda dissertação de mestrado tem que ter uma ficha catalográfica produzida pela biblioteca. Hoje em dia, eu acho que isso é feito num sistema e tal, mas antigamente era a biblioteca quem preparava, né? E estando a biblioteca em greve, você não consegue terminar a versão final da dissertação, portanto, não recebe diploma, né? Esse é um tipo de coisa que parece pequena, mas não é, né? Tem um impacto grande ali. Indo para a próxima pergunta aqui, do Guilherme Araújo. Cancelar o semestre, eu acho que não tem risco, porque já passou da metade, né? Acho que não tem esse risco. Só voltando na pergunta do Guilherme, tem um documento que eu posso mandar para vocês, que foi encaminhado pelo comando de greve, sobre os serviços considerados mais importantes e que não deveriam parar. As aulas não estão, né, entre essas categorias de serviços mais importantes. Mas se eu esquecer, me lembra? Peraí, deixa eu ver se está fácil aqui. Se estiver fácil, eu já mando já. Compartilhar aqui só para mostrar para vocês, mas aí eu mando, deixa eu ver o jeito mais fácil de mandar é no Classroom, né?
Aqui. Então, eu vou mandar para vocês essas orientações do comando de greve, né? Então, tem atividades que não devem parar, entre elas concursos. Eu me lembro que banca estava por aqui. Orientações em caso de alunos que estão para se formar, banca de defesa já agendada, essas coisas devem continuar, tá? Então, eu mando para vocês esse documento já já. Vamos aqui para a próxima pergunta. Do João. Professor, estou mandando aqui no chat, porque eu acho que vai ficar mais fácil de você responder. Na verdade, são 3 perguntas, né? Vamos lá. Dar continuidade ao projeto? Sim, então, assim, os alunos de pós, os prazos de vocês, eles continuam iguais, né? Então, apesar das disciplinas atrasarem, acho que a ideia é que cada um continue trabalhando firme aí. A apresentação da semana que vem, a disciplina foi congelada, né? Então, portanto, a apresentação da semana que vem será retomada assim que acabar a greve. Então, não tem apresentação semana que vem. Aí a gente vai ter que reajustar o calendário, mas eu duvido, a greve não vai acabar assim em uma semana, não. Por que eu tenho essa impressão? Deixa eu dizer, primeiro é uma impressão, né? Porque a greve é um movimento nacional, né? Então o governo, depois, né, aliás, cabe dizer, né, que os institutos federais e os servidores técnico-administrativos já estavam em greve fazia quase um mês, né? Então o movimento já tinha várias federais em greve, cerca de 30 agora, e com essas greves iniciais aí, o governo federal fez uma proposta, né? A proposta estava congelada há mais ou menos um ano, com as greves, há uns 15 dias o governo federal fez uma proposta, os sindicatos que lideram as categorias não aceitou a proposta, então agora volta, o governo tem que dar uma nova proposta e os sindicatos avaliarem, isso não vai acontecer em uma semana, né? Isso vai demorar pelo menos mais umas 2, 3 semanas para ter algum tipo de movimento organizado aí, ter as reuniões, tá? Então, não precisa se preocupar com essa questão da semana do dia 13 aí, tá? Antes disso não vai voltar, não. Se voltar, a gente vê o que faz, né? Ajusta as datas para dar certo para todo mundo, né? Quando voltar às aulas, a gente vai ter que fazer todos esses ajustes aí. Agora deixa eu pular aqui na pergunta do João Carlos agora. Existe data para uma próxima assembleia? João, não, porque basicamente ainda não tem fato novo, né? Mas tem que ter, eu realmente não sei dizer como é que é esse trâmite, mas tem que ter algum fato novo para justificar a assembleia, para revisar a posição de greve ou não, né? Assim, com certeza, assim que tiver uma proposta nova do governo, aí basicamente se apresenta a proposta do governo, as assembleias locais validam, né, essas propostas, e aí isso vai para o Sindicato Nacional, que dá a resposta para o governo. Então esse é o fluxo, né? João, existe a possibilidade de aulas aos sábados, sim, é possível. Sábado é um dia letivo, né? No caso de reposição de calendário, pode ser sim que tenha aula aos sábados. No caso do mestrado, como ficaria a reposição das matérias obrigatórias? Normal. Assim, voltando
voltando ao calendário, terminando a greve, as disciplinas são retomadas, né? Ô, professor, só para colocar um último ponto aqui, né, que eu acho que na maioria das pessoas aqui que estão fazendo mestrado são pessoas que trabalham, né? Eu acho que a pergunta, reformulando essa pergunta, né, no caso seria necessário, né, a gente ir mais vezes para o campus, né, do que a gente está indo hoje no caso de uma reposição. Por exemplo, hoje a gente tem que ir para o campus 2 vezes a semana, né? Eu pergunto isso porque, dependendo Entendi. de como for a reposição, não bate com o calendário, né, de algumas pessoas. Pelo menos no meu caso, iria ficar bem complicado de eu ir mais de 2 vezes para o campus. Eu entendi, João. Eu não sei dizer perfeitamente, mas eu imagino que o calendário ele vai voltar do jeito que está, tá? Então, por exemplo, a questão da aula aos sábados pode acontecer. Se a pró-reitoria de graduação resolver deixar um calendário mais curto, né? Mas eu acho que minha opinião, eu ficaria meio tranquilo com isso, que eu acho que ele deve voltar como está, né? Sem compactações ali, tá? Agora, se a greve durar muitos meses, aí já fica um salve-se quem puder, né? Talvez até tenha mesmo algum tipo de compactação do semestre, né? Mas eu não sei responder perfeitamente. Mas eu não me preocuparia com isso agora, não. Por enquanto, provavelmente voltaria do mesmo jeitão, né? Pergunta do Victor, se tem alguma condição para o fim da greve. Eu vou dar minha opinião pessoal do que eu ouço, né? Tem uma questão chave da greve que no plano de reposição salarial, o governo deu 0 de reposição no ano de 2024 e o sindicato considera isso inaceitável. Então eu acho que esse ponto aí do 0 em 2024 é onde está a queda de braço. Tem outros pontos, tem vários outros pontos, mas eu acho que esse talvez seja o mais difícil. Mas no fundo é uma disputa de orçamento, né? Essa questão da greve é uma disputa de orçamento não só para a reposição salarial, mas para a educação como um todo. Então hoje eu estava olhando o nível de investimento até aqui. Acho que dá para mostrar rapidinho aqui. Esse gráfico, essa aqui é uma matéria do Opera Mundi, que mostra os investimentos em educação, e assim, basicamente de 2014, 2015 para cá, caíram muito, e a gente está num nível hoje mais ou menos de 2010, né? É meio absurdo. Então, esse é um ponto aí, não é só salário, né? É a verba no geral em educação. Tem um comentário aqui do Vinícius Duarte, vou pular a primeira palavra. 0 de reajuste. A questão geral dos reajustes é a seguinte, né? O último reajuste foi ali nos últimos anos da Dilma, mais ou menos 2016, por ali, né? E aí, nos 6 anos Temer-Bolsonaro, não teve nenhum reajuste e também não teve greve por 2 razões. Primeiro porque não tinha orçamento mesmo, né, durante a pandemia. E segundo, nas assembleias, eu li em algum lugar que houve 9 assembleias durante o governo Bolsonaro, as assembleias decidiram não fazer greve em função do provável corte de ponto, que o governo Bolsonaro não era muito razoável com os sindicatos, né? E
Então, nesses 6 anos, o desgaste inflacionário foi da ordem de 40%. Estou falando só de salário, né? Sem falar aqui desse gráfico de investimento geral em educação. E aí, ano passado, teve um ajuste geral, né, padronizado para todo o funcionalismo público de 9%, mas ainda assim está na ordem de 32%, 33% de perda salarial. E aí, quando veio a primeira proposta do governo, a primeira proposta era totalmente inaceitável mesmo. A primeira proposta era 0 em 2024 de aumento, 4,5 em 2025, 4,5 em 2026. Então, ao final, né, dos reajustes, você já estava ganhando menos ainda do que no começo, né, porque teria a inflação de 2024, 25, 26, a inflação estava em 3 e pouco, então é uma proposta totalmente absurda. E por causa dessa proposta absurda, aí me permitam mais de uma vez uma opinião, não baseada nos fatos, mas a proposta era tão absurda que eu tenho a impressão que o governo fez força para ter greve. Talvez assim porque ele precise disputar esse orçamento com o Congresso, mas era uma proposta tão sem noção que parecia que estava fazendo força ali para fazer ter greve, né? Bom, o que mais, pessoal? Mais dúvidas? Eu preciso mandar para vocês o documento do comunicado, né? O comunicado da... Tem outra coisa que eu queria comentar. Eu acho que a gente vive tempos de desinformação, né? Então é bem importante seguir aí uns veículos oficiais. Eu não sei se os discentes criaram alguma página oficial de informação sobre a greve. Eu costumo seguir a página do Andes, né, Andes SN, Andes Sindicato Nacional, que costuma emitir os boletins e tem as datas das reuniões com o governo, faz uma cobertura, né, bem organizada dos eventos. Eu estou subindo agora, enquanto converso com vocês, o documento do Comando de Greve para a Ciência. Subi no Classroom e vai ficar disponível por lá. Tá. Bom, temos aqui mais perguntas. João Carlos, né, basicamente, eu meio que respondi sem ver sua pergunta, né? Então tem a página do Andes. Por alguma razão aqui eu não estou conseguindo subir o documento no Classroom, já que ele fazendo alguma coisa errada. Então a página do Andes é onde eu estou seguindo, e aí cada categoria normalmente tem um canal de comunicação oficial, né? Os docentes têm um canal de comunicação via WhatsApp, acredito que os alunos devem ter um também. E é importante evitar a desinformação. Professor, aí é uma dúvida, né? Pelo que eu entendi, cada campus, né? Você citou o campo de Guarulhos, que teve que cancelar um semestre, né? Mas não ficou claro, pelo menos para mim, né? Se são assembleias diferentes ou é uma assembleia só para todo mundo, por exemplo, né? Aqui tem aqui vocês estão pedindo alguma coisa aqui em São José, e no campus de Guarulhos é outra coisa. Ou no geral todo mundo está pedindo a mesma coisa, né? Porque de repente, um pode terminar a greve, um campus pode e o outro não. Eu acho que não ficou muito claro para mim também esse ponto. Beleza. É uma boa pergunta. Deixa eu só descobrir por que eu não estava conseguindo enviar aqui as orientações do comando de greve. Mandei no Classroom. A coisa, ela
é organizada em árvore, né? Então você tem um comando nacional, cada universidade tem um comando de greve, e cada campus, em geral, tem a sua autonomia para decidir como vai agir. Assim, cada campus ele tem as suas demandas específicas, tá? Mas isso não sobe, né? Então, por exemplo, o campus São José tem a demanda específica de mais servidores de administrativos para conseguir fazer as licitações, para conseguir fazer os serviços andar, como por exemplo a jardinagem, né? Mas isso não sobe, né? Isso vai ficar local nessas demandas. Então, cada campus tem as suas demandas e cada campus pode, conjuntamente, decidir, por exemplo, sair da greve, tá? Apesar que isso cria uma situação de ter uma greve nacional deflagrada e um campus que decidiu sair da greve. E isso pode criar a condição de ter um docente que não concordou com a decisão do campus e talvez ele possa seguir a decisão nacional, né? Mas, em geral, as coisas são mais pacíficas do que isso, né? Então, assim, se um campus decidir sair da greve, o que pode acontecer, normalmente aquele campus vai voltar a funcionar normalmente. Um pouquinho mais complicado porque tem greve também dos servidores, né? Dos TAIs, dos técnicos. Mas, assim, por exemplo, teve uma greve em 2015 que a Unifesp não estava de greve, mas o campus São José dos Campos estava em greve, entrou antes do resto, tá? E teve greve que acho que provavelmente isso vai acontecer esse ano, vai ter campus que vai sair da greve antes da Unifesp como um todo, tá? Acho que isso é meio provável que aconteça. Então, João, é em árvore, né? Idealmente a questão é em árvore, né, que está organizada de forma hierárquica, mas um campus pode sim, por consenso, aí decidir sair da greve e retomar, beleza? Inclusive eu acho que isso deve acontecer, é provável que isso aconteça. Pergunta da Ana Clara, vocês não só podem como devem adiantar os trabalhos, mas eu farei greve, eu não vou responder os e-mails a respeito dos trabalhos das disciplinas nesse período. Mas assim, a minha sugestão é realmente que vocês avancem os estudos, né? Acho que ninguém vai perder nada fazendo isso. E vejam, quando a gente retomar o curso, acaba tendo um aspecto positivo aí da greve, que vocês têm um pouquinho mais de tempo aí para se organizar nos projetos, né? A nossa disciplina, aliás, deixa eu comentar isso, na nossa disciplina, a greve, acho que vai ter um impacto meio pequeno, porque assim, a gente já estava todo mundo na fase de fazer projeto, né? A gente já estava bem conversado assim sobre o que cada um tinha que fazer, então acho que agora é tocar os projetos mesmo. Mas aí, retomando, né, ao fim da greve, a gente meio que dá uma retomada no contexto de cada projeto e retoma um calendário como se estivesse hoje, né? Então, o nosso calendário, só para lembrar, deixa eu mostrar ele aqui. Eu acho que isso pode ser um exercício importante, né? Bom, esse aqui era basicamente o nosso calendário, né? Então a gente retoma uma vista de prova, e aí basicamente a gente precisa retomar também o contexto dos projetos. Aí, obviamente, os feriados aqui já não faz mais sentido, né? Mas aí a gente tem talvez um pouco de conteúdo, pitch dos alunos de pós, essa autoavaliação aqui é apenas um questionário, né? Vão ter umas aulas de conteúdo, e aí a gente começa as defesas e projetos. Então dá mais ou menos umas 2, 3 semanas antes de fato começar
as apresentações de trabalho, né? Então a gente tem pelo menos umas 2 semanas antes da gente começar as apresentações de trabalho, beleza? Acho que é mais ou menos essa. Assim, acabou a greve, né? Então a gente tem um encontro de vista de prova, ressincroniza, tem algumas aulas de conteúdo. Isso vai levar mais ou menos umas 2 semanas e aí a gente começa as apresentações dos projetos, começando com as defesas de projeto aí dos alunos de pós. Pô, João, não sei o que vai acontecer do Congresso Acadêmico. Acho que não. Acho que não vai ser cancelado não, mas assim, certamente vai ter uma baixa muito grande de participantes, né? Mas eu não sei o que vai acontecer. Essa aí é uma incógnita para mim. Talvez pudesse ser adiado, né? Acho que o pessoal deve estar pensando nisso. Eu não estou na organização do congresso, e vai ser daqui a 2 semanas, né? 3 semanas. E realmente não sei. Essa é uma boa pergunta. Vamos ter que monitorar aí. Eu acho que eles vão manter, né? Eu acho que eles vão manter, mas vai ser muito esvaziado, né? O que mais, pessoal? Dúvidas? Fiquem à vontade também para abrir microfone, né? Se quiser fazer a dúvida de própria voz. Professor, boa noite. A orientação para também, então. A orientação não. Porque tem os estudos dirigidos, né? Que são uma matéria obrigatória. Mas ela é de baixo impacto, né? É pouco tempo. A orientação, mas aí cada estudante aí tem que conversar com os seus respectivos orientadores. Tem uma coisa que é meio complicada, que é o pessoal que está recebendo bolsa, né? Então, os alunos de graduação que têm bolsa de C, os alunos de mestrado que têm bolsa de programa, tem que conversar com cuidado, né? Porque esses prazos de bolsa, eles não vão mudar, apesar da greve, né? Mas então, respondendo o André, tem que dar uma conversada, né? Cada caso é um caso, mas em geral as reuniões de desenvolvimento de projeto, elas não param. Provavelmente vão ficar online, né? Beleza, obrigado. O que mais, pessoal? Mais dúvidas? Bom, se não tiver mais dúvidas, a gente pode começar a pensar em fechar o bate-papo. A orientação geral é: todo mundo tem um trabalho para realizar. Eu acho que vocês podem avançar, até aproveitar um pouco, né, o tempo de parada das aulas para avançar esses projetos, né? Então, os alunos de graduação têm a questão de desenvolvimento de um projeto, um protótipo funcional. Os alunos de pós têm a escrita e defesa, né, em breve aí dos projetos de pesquisa, né? Então tem bastante coisa para fazer. Então, eu acho que a nossa disciplina, a gente deu um pouco de sorte. Assim, a greve pegou a gente no momento mais ou menos adequado, assim, né? Que a gente tem, a gente já fez a primeira prova, ia ter feriado, ia ter congresso, e assim, o impacto está sendo relativamente pequeno na disciplina. Essa é a minha opinião. Então, não vai ser muito problemático. Agora, terminada a greve, a gente retoma com força total. Então, quem puder avançar os seus projetos, só tem a ganhar com isso, né? Dúvidas?
Ô, professor, só para complementar um pouco aí, né? Até onde eu fiquei sabendo, né, que foi comentado aí na Rádio Peão, né, é que dizem que a greve foi feita no momento estratégico, né? Dado, acho que 50% ou 50% mais 1% para não cancelar o semestre, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, né? Mas isso que chegou até mim, pelo menos. Não. Na verdade, não tem esse aspecto aí. Agora tem um outro aspecto estratégico, né? Que é a revisão do orçamento no final de maio. Então, se eu não me engano, na última semana de maio tem uma revisão do orçamento federal. Então, a ideia é que a greve esteja no auge, né, durante a revisão do orçamento federal. Mas o lance do semestre, eu acho que o semestre não seria cancelado, mesmo se tivesse começado algumas semanas antes. Né? Cancelar um semestre é uma coisa, veja, se cogitar de cancelar um semestre, sei lá, a greve teria que durar até o final do ano, uma coisa assim, né? Isso não deve acontecer. E aí, agora só outra razão porque eu acho que é boato essa história, é porque já tinha sido programado para o dia 15 de abril, né? Aí teve uma outra assembleia que derrubou a deflagração da greve, e aí foi na quarta assembleia que se combinou de ter a deflagração da greve no dia 29. Então, o programa inicial era 15 de abril. Beleza? O que mais, pessoal? Bom, então é isso. Importante lembrar, né, que a questão da greve, apesar dos alunos se envolverem menos, né, a participação dos alunos, o envolvimento dos alunos é bem, bem importante, né? Então, fica o convite aí para se informar sobre as questões da greve e participar das atividades que devem ser, em breve, aí deve ter um pequeno programa de atividades, né? Hoje os alunos de graduação estão na frente disso, né? Hoje a bateria estava a toda aqui, né? A bateria, o code bloco estava a 1000 por hora aqui. Então tem uma programação aí de atividades durante a greve, né? Eu, em particular, devo tirar o tempo que gastaria com as coisas de graduação, gastar para divulgar as questões de financiamento da educação, né? Bom, dúvidas? Mais algum ponto, pessoal? Qualquer coisa, fiquem à vontade para me escrever, mas as atividades de disciplina de graduação e de pós eu vou interromper mesmo na greve, mas os outros pontos aí, fiquem à vontade para escrever. Então, o Vinícius perguntou sobre a questão das reuniões de alinhamento dos projetos. Não, eu vou parar as reuniões também. As reuniões da terça e sexta, que a gente estava fazendo com os alunos de pós-graduação, eu vou parar aquelas reuniões também, porque elas estavam exatamente aí no programa programa da disciplina, né? Eu vou manter apenas a reunião com uma aluna que vai se formar agora, né, que está para defender, e os estudos dirigidos com os alunos de mestrado que entraram agora. Todas as outras atividades eu vou parar. Dúvidas? Aliás, é importante, né? Eu vou cancelar o invite, né, das reuniões de terça e sexta. O que não quer dizer que vocês devam parar, né? Vocês podem continuar a avançar os projetos, né? Bom, pessoal, acho que
as dúvidas já diminuíram muito, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Como eu estava dizendo, fiquem à vontade para escrever aí sobre quaisquer questões, mas as atividades da disciplina mesmo eu vou interromper durante a greve, né? E retomamos, né? Retomaremos assim que a greve acabar, retomaremos com a vista de prova e a sacudir a poeira e reorganizar o calendário, e a gente vai seguir o calendário quando retomar, mais ou menos como está hoje, né? Linearmente ali. Então vai ter umas 2 semanas, assim, com algumas atividades de conteúdo, assim, umas atividades específicas, e a gente retoma com as apresentações dos alunos de pós e dos trabalhos de graduação. Isso quer dizer que a gente não fez sorteio, né, de quem apresenta primeiro e tal. Então, pode acontecer que você tenha que apresentar o seu projeto em 3 semanas, por exemplo. Então, é bom ir avançando. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Agradeço a presença de todo mundo, vou parar a gravação.